Nós estamos aqui, né, estudando o livro de Jonas e a palavra de hoje está em Jonas no capítulo 1 ainda, no versículo 3, na parte B do versículo. Nós vimos a parte A, que é o começo do versículo, vamos ver a parte B. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Esse é Jonas. Ele que Deus deu uma ordem, deu uma orientação, disse para ele ir para Nínive, e ele acabou indo para Tarsis. E o que ele faz? Ele vai até o cais do porto e ele paga uma passagem, ele tira do bolso dinheiro e ele paga para desobedecer a Deus. Isso é literal. Ele pagou para desobedecer. Ele pagou para ir com aquele monte de gente para o lugar errado. O lugar errado porque não era para as pessoas, era para Jonas. Aquele não era, Tarsis não era o lugar que Deus queria que Jonas fosse. Tarsis era o lugar para outras pessoas irem, não para Jonas. Mas ele pagou. Olha aqui uma coisa. Tem gente que paga para desobedecer a Deus. Tem gente que paga para fazer o errado. A gente costuma dizer que tem gente que paga para ver. E tem gente que paga para ver. Para ver, né, a sua vida ser destruída. A verdade é que tudo que nós fazemos, o caminho que nós escolhemos andar, as decisões que nós escolhemos, né, que nós ali tomamos, elas vão exigir de nós algum preço a ser pago. Vão exigir de nós, né, vão cobrar de nós. As nossas atitudes vão cobrar de nós no futuro um preço. E a gente precisa entender que a vida que nós queremos ter vai exigir de nós que nós paguemos um preço. Talvez você está assistindo esse programa e você já pagou muito para ver, né? Você tem pagado o preço, né, da desobediência. Você está aí, está assistindo esse programa, você está desviado. Você já foi de igreja, você já fez a obra de Deus. Você já foi uma pessoa muito envolvida com as coisas de Deus, mas você acabou se decepcionando com as pessoas da igreja, você acabou se decepcionando, né, enfim, com o pastor, com sua circunstância não estava legal na época, e você acabou se afastando, e você achou que era a melhor coisa a se fazer, que você era a igreja e você não precisava estar na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, que é Jesus, ele não saía do templo, ele ia para a igreja. E se você diz que você crê em Jesus, como é que você vem me dizer que você não precisa de igreja? Você está pagando hoje o preço da desobediência. Você está pagando hoje o preço de não ter escutado a Deus, de ter ouvido, né? Se você se decepcionou com alguém de dentro da igreja, de ter olhado para a pessoa e achado, né, e dado a força para aquela pessoa, para aquela situação, para ela te arrancar de dentro da casa de Deus. Você agiu de uma forma nécia, né, descontrolada, uma forma sem direção de Deus. Você errou e você está aí hoje. Você está assistindo esse programa. Você tem pago preço por causa disso. E você tem vergonha de voltar para a igreja. O orgulho está falando mais alto. Você acha que você dá conta de viver do seu jeito, da sua forma, porque você quer provar para as pessoas que você não precisa estar dentro de uma congregação para estar abençoado. Você não precisa servir, andar no meio daquele monte de pecadores, né, que estavam ali dentro da igreja. Aí você vive no meio dos outros pecadores? Aí você vive no meio da bagunça, da baderna, da lascívia, da prostituição. Você está pagando o preço. O preço que eu estou falando aqui, presta atenção. Esse preço é o preço da sua salvação. Você está arriscando a sua alma por causa de orgulho. Você está arriscando a sua vida, a vida eterna que Cristo tem para te dar, né? A palavra de Deus tem para te dar por causa de orgulho, porque você não está querendo abrir mão do seu orgulho. Você não está querendo abrir mão de uma mágoa que você tem a respeito de alguma situação que aconteceu. Olha só, é o Espírito de Deus que está falando com você. Você está pagando o preço. E é necessário, né? Vai continuar colhendo, né, as consequências daquilo que você está plantando. Mas se você plantar de uma forma certa, se você escolher hoje pagar o preço certo,
O preço da comunhão, o preço de levantar cedo de ir para a igreja, o preço ali de oração, de conhecer a palavra de Deus, o preço de entender que essa palavra é verdadeira, que se você pagar o preço da volta, de voltar para o caminho de Deus, de escolher a boa parte, que é a palavra de Deus, se você fizer isso, hoje, o Senhor está de braços abertos para você. A palavra de Deus está à sua disposição. Volto a dizer, a vida que nós queremos ter vai exigir de nós algo a ser pago, um preço a ser pago. Você quer ter um casamento abençoado? Você vai ter que pagar um preço por isso. Quando eu falo de pagar preço, é pagar preço de ser uma esposa agradável, de procurar viver debaixo daquilo que Deus orienta. A Bíblia diz que a mulher, ela ganha o seu marido sem palavras, ela ganha o seu marido só nas atitudes, mas aí você tem que pagar o preço de ficar com a boca mais fechada, você fala demais, você acha que o seu marido é o seu filho, você quer corrigir ele, né? Você quer colocar ele na linha. Você quer achar que ele é uma criança de 10 anos, que ele precisa de você como mãe orientando ele. E a Bíblia não fala isso. Então você precisa pagar o preço de se colocar neste lugar. Você precisa pagar o preço de se colocar debaixo dessa orientação, porque essa orientação é verdade. A orientação da palavra de Deus me garante e te garante um futuro abençoado. Isso não sai da minha boca, gente. Eu só penso no futuro. Eu faço hoje porque eu quero ter um futuro bom. E você precisa ter essa mentalidade. Você precisa escolher pagar o preço hoje para ter filhos abençoados, para ter casa abençoada. Você precisa pagar o preço hoje, ser honesto, né? Falar a verdade, ser uma pessoa trabalhadora, que tenha princípios, ensinar Jesus, viver os princípios da palavra de Deus, para que a sua casa viva futuramente também esses princípios. O Jonas pagou o preço para a desobediência. E o preço da desobediência sempre vai custar muito caro no nosso futuro. Mas o preço da obediência, eu falo para você que está aí e que já foi de uma igreja, eu torno a dizer, pelo Espírito de Deus, o preço da desobediência te leva para muito longe, ele é muito caro, mas o preço da obediência, ele é com certeza, né? Ele traz para nós, ele é com certeza um motivo de nós nos alegrarmos, motivo de nós confiarmos e termos a certeza de que Deus é o Deus que estará no nosso futuro, que guardará o nosso futuro, que guiará nossas veredas e nos abençoará nos próximos dias no nome do Senhor. Então não pague o preço errado, pague o preço pela coisa certa. Essa é a palavra de Deus hoje para você. Fique com essa palavra no nome de Jesus.